Boa tarde, meu nome é Rafael. Pode falar boa tarde, ó, todo mundo? Aê. Tá bom, obrigado, boa tarde. A gente está na Escola Estadual Lucas Monteiro, né? E a gente vai conversar sobre literatura e sobre por que estudar literatura, tá bom? É uma alegria estar aqui na escola, brigadíssimo pelo convite, pela oportunidade. Você passa o slide, fazendo favor? Então, agradecer o Sempre um Papo pelo espaço, pelo convite. Agradecer a escola também pela acolhida. O pessoal foi sempre gentil. O professor de Sociologia foi super gentil em fazer a mediação, dar informações. Brigadíssimo mesmo. Todo mundo também por ter vindo, por estar presente, por querer conversar sobre literatura. Tá, se em algum momento não ficar claro, tiver alguma dúvida, pode perguntar. A gente pode deixar as dúvidas também para o final, se for alguma questão. Se quiser perguntar mais alguma coisa, o pessoal perguntou antes se eu gostava de ler Harry Potter, né? Então, também gosto de ler Harry Potter. Pode passar, por favor. Então, a gente conversei aqui um pouquinho. Vocês estão numa escola que vocês têm um curso de ensino médio, né? Segundo, terceiro ano do ensino médio, com um curso tanto o propedêutico normal, digamos assim, né? A formação regular do ensino médio, quanto as formações em logística e segurança do trabalho, não é isso? Sim? E vocês têm literatura? Como que é a literatura? Sim? Tem literatura junto com língua portuguesa, não é isso? Como sendo um conteúdo, os professores de literatura estão ali dando balizas. Estamos orientados. Aí eu sou estudante de letras português. Eles não têm na grade, eles não têm uma disciplina específica de literatura na grade. A professora de português passa trabalhos para a gente fazer resumo de escolas literárias. Entendi. Estavam fazendo, hoje sobre o realismo e do naturalismo, inclusive. Legal. Então, pessoal falando que a escola tem a formação normal, né, a regular, e que na cadeira de língua portuguesa tem as aulas de literatura, não é isso? Então, vocês são daqui da região também? Como é que é? Todo mundo daqui de perto? Sim? Sim? Vocês costumam ler, ouvir música, ver filme, série? Como é que é? O que vocês costumam consumir de arte de modo geral? Livro? Filme? Qual filme? Que livro? O que de música? Death Metal? Ah, legal, também gosto. Mas? Filme? Alguma coisa? Série? Não? Sim? Vocês estão tímidos para responder? Tá bom. Então esse é meu Instagram também. Quem quiser seguir no Instagram, segue lá. Me manda no inbox que eu sigo de volta, mas tem que me falar quem que é, tá? Senão depois eu não reconheço. Você não segue todo mundo? Não, todo mundo não. Sei lá quem que vai querer contato comigo no Instagram. Pelo menos a pessoa inbox tem que falar quem que é, né? Minimamente ali para. Tá certo. Se identifique, alunos. Uma questão de segurança do trabalho aí, inclusive. Pode passar, por favor. Então, a gente vai discutir um pouquinho por que estudar literatura, tá bom? Então, vamos lá, vamos focar. É comum os estudantes e diversas outras pessoas perguntarem por que estudar literatura. A questão, às vezes, nasce por se desconhecer quais são as potencialidades da literatura, o que é literatura, ou mesmo em razão de não observar literatura no cotidiano, né? Às vezes a gente não percebe que ela está ali no nosso cotidiano e a gente não nota que ela acaba sendo importante de diversas formas. Pode passar, por favor, professor. Certa vez, só um caso assim para começar, uma fofoca, né? Quando fala fofoca, todo mundo começa a prestar atenção, né? Teve uma vez que eu estava conversando com uma amiga, minha esposa e eu estávamos conversando com uma amiga. Minha esposa também estuda literatura, também tem formação em literatura. E a pergunta que a pessoa fazia era, mas por que estudar literatura? Qual a utilidade de estudar literatura? Por que você se meteu a fazer isso da vida? Às vezes a pergunta é até um pouco ofensiva, né? Assim, do tipo, mas por que você faz segurança do trabalho? Sabe? Como quase qual a utilidade disso ou por que fazer isso, né?
às vezes essa pergunta tem um tom assim meio afrontoso, digamos assim. A gente ficou ouvindo, dando explicação para ela de por que estudar, por que a gente gostava, qual a importância histórica, política, social, ontológica, enfim, dando as nossas razões ali de por que estudar literatura. E ela, lá não muito interessada naquilo, mas então essa amiga, depois de um longo discurso sobre o que ela achava ser inútil a literatura, né, por que isso não deveria ser estudado, essa amiga levantou e foi para a poltrona que preferiu, para não poder falar outra coisa. Ela foi ver uma novela, foi assistir uma série no computador, ou quem sabe uma música que ela mais gostava. Na verdade, ela foi ver a novela das 6 que ela estava assistindo, sabe? Que é uma novela importante, como qualquer outra, um bem cultural como qualquer outro. Mas ela, sem perceber que aquilo que ela estava consumindo, aquilo que ela foi ver na televisão, era também, em alguma medida, literatura, né? Vocês percebem que a novela que você vê, ou às vezes a música que você ouve, nisso há uma carga de literariedade de fato bem importante, né? Pode passar, por favor. Então, o que eu estou chamando de literatura é alguma coisa próxima de uma definição dada por Antônio Cândido em um ensaio chamado O Direito à Literatura. O Antônio Cândido é um crítico literário, um sociólogo também, né, de formação. A formação dele é em ciências sociais. E ele é um dos nomes mais importantes dos estudos literários no Brasil. Tá? E ele tenta dar uma definição de literatura. Ouvem só. Então, chamarei de literatura, de maneira mais ampla possível, todas as criações de toque poético, ficcional ou dramático, em todos os níveis de uma sociedade, em todos os tipos de cultura, desde o que chamamos de folclore, lenda, xiste, até as formas mais complexas e difíceis da produção escrita das grandes civilizações. Então, toda produção humana, todo bem cultural humano, toda ficcionalização, pode voltar lá, professor, obrigado. Toda essa produção, estou entendendo ela como literatura, tá? Folclore, lenda, o caso que sua avó te conta, mas também a novela que você vê, o filme que você assiste, a série, o caso que o colega, uma narrativa que alguém te faz, um discurso oral, tudo isso, em alguma medida, tem uma carga literária, tá? Então, a partir desse conceito, eu não pretendo aqui dar conta de todos os motivos possíveis para estudar literatura, mas gostaria de pensar com vocês algumas razões, tá? Então, de fato, vai ser impossível falar todas, né? Todos os motivos, não, mas alguns. Vamos pensar juntos algumas razões para a gente gostar dessas produções no dia a dia. Em alguma medida, todo mundo gosta de contar caso, de ouvir história, de participar do jogo de futebol, da narrativa sobre o jogo de futebol. Enfim, tudo isso faz parte do nosso cotidiano em muitos sentidos, não é verdade? Então, pensei em começar com um poema do Paulo Leminski. É um poema dele que chama Razão de Ser. Escrevo, e pronto. Escrevo porque preciso porque estou tonto. Ninguém tem nada com isso. Escrevo porque amanhece, e as estrelas lá no céu lembram letras no papel, quando o poema me anoitece. A aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Eu escrevo apenas. Tem que ter porquê? Então, não sei se tem muito o porquê de estudar literatura. Por mais que a gente ficar aqui tentando levantar razões para isso, tem uma espécie de não razão para isso também, né? A gente estuda porque a gente gosta, não é? Eu acho divertido estudar literatura, eu acho que é bacana, no meu cotidiano, ler textos. Acho que a vida é muito mais chata sem, sei lá, sem a série que eu estou assistindo, sem o vídeo do Instagram, sem conversar com um colega. Eu acho que isso torna a vida um pouco mais suportável, um pouco mais divertida, um pouco mais encantadora em alguma medida. Então, tem alguma razão nisso que não é exatamente uma razão prática, uma razão da ordem do útil. É alguma coisa da ordem do prazer de gostar das coisas, de fato. Então, tem alguma coisa também de uma necessidade dessas coisas. Entende? Tem o peixe, a aranha tece teias, o peixe beija e morde o que vê. Tem alguma coisa de uma necessidade por isso. Como comer, como dormir, como respirar. Há uma necessidade, em alguma medida, humana por consumir ficção, por consumir histórias. Quando você dorme, o seu corpo produz narrativas ficcionais para você, né? A gente chama isso de sonho, não é? Mas é uma recombinação de elementos, de fraturas, de pedaços
de fiapos do cotidiano recombinados no nosso imaginário. Ali também é uma narrativa sendo construída. Então, isso é uma necessidade humana, em alguma medida corporal, como qualquer outra, como comer, como dormir, como, enfim. Há uma necessidade por isso, né? Então, não basta uma política pública, por exemplo, que queira só servir a população com o alimento. Precisa servir a população também com o desejo ficcional dessa população, com o desejo de encantamento que essa população tem. Isso é uma necessidade humana, básica, um direito básico de qualquer pessoa, consumir cultura, né? Então, tem que ter porquê. Às vezes, a falta de motivo aparente, a imaginada falta de razão, nisso é uma razão muito importante. Para que serve a literatura? Mas para que serve a vida? Ou então, para que serve um abraço materno? Tem alguma coisa que não é da ordem do útil, do prático, entende? Por que você faz isso? Que dinheiro que isso vai te dar? Né? Quase que a pessoa, quando faz essa pergunta, mas por que você estuda literatura? A questão é, você ganha dinheiro com isso? Né? Como se a vida pudesse se limitar a ganhar dinheiro. Né? Acho que uma forma muito pobre de levar a vida é se preocupar apenas com dinheiro. É claro que o dinheiro é importante, eu preciso dele. Inclusive, para chegar aqui, eu precisei de me deslocar, precisei de dinheiro para isso. Mas, em alguma medida, tem necessidade que não passa, que não é reificável. A palavra técnica, né, seria essa, mas não tem como trocar todas as relações humanas, tocar todas as relações humanas com alguma coisa quantitativa. O abraço materno, por exemplo, não tem preço exatamente. Tudo bem, tem hora que você quer dinheiro para sair no fim de semana, e você fala assim, mãe, me dá um abraço, eu quero R$10. Quem nunca, né? Mas tem alguma coisa que está nesse abraço que está para além dos R$10, do seu desejo de ter o abraço materno, de ter o carinho dela. Ou o desejo da criança de ouvir uma história do pai antes de dormir. Não é exatamente um desejo econômico ali, é um desejo de uma ficção, de um acalanto, de uma interação com o pai. Então, tem questões humanas que não são tocadas pela dimensão econômica. Né? E essas dimensões, essas questões humanas são fundamentais. Né? Então, a literatura tem alguma questão nela que é uma necessidade humana, em algum sentido. Tá? Então, por que... Pode voltar, só um minutinho. Beleza. Por que jogar a literatura apenas no campo do útil, do prático, do lucro? É muito empobrecedor fazer isso. Né? Tem alguma coisa que não é só por isso. Então, o primeiro motivo para estudar literatura, e talvez seja o mais importante, é porque é prazeroso. Né? Então, por isso estudar literatura, porque eu gosto. Por que você vê jogo do seu time de futebol? Porque é divertido. Você vai ganhar dinheiro com isso? Não, possivelmente você vai perder dinheiro com isso, né? Você vai ter que comprar a camisa do seu time, ir ao estádio, ligar a televisão, gastar pelo menos a energia elétrica ali. Você está perdendo dinheiro, na verdade. Mas tem alguma coisa da ordem do prazer. Né? Que aquela narrativa, aquele jogo literário, em alguma medida, tem ali um prazer, uma fruição, uma narrativa que te interessa. Quem que vai ganhar? Né? Quem que vai fazer o gol? Como que vai ser o desenlace dessa trama? E quais literaturas que vocês gostam no cotidiano? O que vocês consomem de literatura, regra geral? A colega tinha falado do Harry Potter, né? Que Crônica de Nárnia. Oi? Não ouvi. Não conheço. É o quê? Sim. É um romance, uma ficção? Tá, então é um romance que passa por relações humanas, interações humanas. Legal. E os meninos, o que vocês gostam de ler, de consumir, de perceber como narrativa? Pode falar. Sim. Mais? Mangá. Também gosto muito de quadrinho. Vocês gostam de quadrinho? História em quadrinho? Sim? Qual? Pessoal, vamos deixar o colega falar. Legal, o colega falando que pretende escrever também literatura. Também tem alguma coisa da dimensão do literário que não está só na questão do consumo, mas também da produção, né? De narrar as próprias narrativas, de inventar as próprias histórias.
Sim. Então, além do prazer de estudar literatura, vale lembrar também que literatura cai no Enem. Né? Tem aquela coisa assim, literatura não faz parte da minha vida. A prova da escola faz parte da sua vida? Logo, literatura faz parte da sua vida, dá um jeito de estudar, senão você não vai passar de ano. Né? Então tem uma ordem prática também de por que eu tenho que estudar literatura? Para passar de ano, por isso. Né? Por que eu tenho que... para ter uma nota boa no Enem, escolher um curso de graduação. É claro que é possível seguir a vida sem fazer graduação, né? Tem gente que segue a vida de muito jeito. Mas pode ser legal também você ter uma formação cultural, uma formação profissional, isso pode te abrir portas. Né? Então por que estudar literatura? Para também ter essas portas, de certo modo, mais abertas. Isso também é uma função prática dela, em alguma medida. Né? Essa é uma razão bem prática, né? Porque é importante em provas e concursos. Então, vale notar a importância da literatura, tanto nas questões fechadas, como quanto auxílio da redação do Enem. A redação do Enem exige que você produza um texto. Então, você ler textos vai te ajudar a produzir melhor texto. Concorda? Tem aquela coisa assim, eu não sei escrever. Mas você tem o costume de ler? Qual que é a sua prática de leitura, a sua frequência de leitura? Regra geral, escreve bem quem lê com frequência. Pode falar. Em uma das aulas de redação para os meninos, a posição que nós lemos, foi sugerido que eles lessem o Arco de Despejo, de Carolina Maria de Jesus, como exemplo justamente do repertório argumentativo que eles tinham usado. Legal, o professor estava falando que os alunos leram Quarto de Despejo. Não, né? a produção de uma redação nota 1000 que citava sim. Quarto de Despejo. Então, os alunos leram uma redação do Enem, em que essa redação obteve nota 1000 na prova, e essa redação citava Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus. De fato, você ter um repertório sociocultural produtivo é importante como critério, de fato, de correção do Enem. Né? Então, você ter um bom repertório, você citar esses textos na prova, isso, regra geral, faz sua nota subir. Isso é importante para a sua avaliação. Tá? Então, tem uma questão não só da importância de literatura nas questões fechadas do Enem, uma porcentagem importante, o número de questões envolvendo texto de literatura, mas também o texto de literatura é importante para a boa produção textual da redação, que também tem uma nota bastante significativa para a prova. Né? Então, ler mais faz com que a gente desenvolva mais habilidades de linguagem. E assim é possível interpretar melhor os textos e escrever melhor. Por isso vale estudar literatura, porque é um modo de exercitar a nossa capacidade linguística. Tudo isso ajuda na hora de fazer uma prova, por exemplo, mas também ajuda a lidar melhor com o mundo. Quem lê mais, quem tem melhor facilidade, quem tem maior facilidade, um maior repertório de linguagem, tem um maior repertório para pensar o mundo também. A gente pensa o mundo por meio de linguagem. A sua interação com o mundo se dá por meio de linguagem. Então você ter um melhor domínio de linguagem vai ser melhor. Estava conversando com um camarada do Sempre um Papo que edita os vídeos. É uma forma de linguagem também. Ele tem que ter um repertório de vídeo, um repertório audiovisual, um repertório de domínio dos canais de comunicação, do programa que ele está utilizando. Tudo isso é um domínio de linguagem e que, tendo melhor domínio, certamente vai dominar melhor a edição do vídeo. Né? Cinema também, em alguma medida, ali tem uma narrativa sendo construída. Então, se você consome melhor obra audiovisual, se você tem um repertório melhor em audiovisual, vai ser melhor, por exemplo, melhor na sua vida, por exemplo, na hora de consumir uma reportagem de televisão. Tem uma sofisticação maior para perceber o que funciona na reportagem, o que não funciona. Até para você consumir ou filtrar melhor o que é fake news, que chega no seu celular. Com melhor domínio de linguagem, você vai perceber ali o que funciona, o que não funciona, o que ali é mentira, o que não é. Então, seguramente, tendo a literatura ao seu lado e tendo repertórios de literatura, a sua relação com o mundo vai ficar mais sofisticada, vai ficar mais complexa, vai ficar com mais densidade e vai te ajudar a pensar melhor o mundo. Sobre isso, a gente vai passar um videozinho, já está aberto aí no YouTube? Acho que já está aberto, professor. Já está. Aquele ali do lado. Isso.
Você amplia, por favor? Aqui, ó. Isso. É um curta-metragem de 15 minutos sobre minha cidade no interior de Minas. Eu nasci numa cidade que chama Carangola. Conhecem? Não? O pessoal em BH costuma conhecer a Rua Carangola, né? Que é a continuação da Rua da Bahia, depois da Avenida do Contorno. Mas Carangola é uma cidade do interior de Minas. E a gente fez um documentário lá há um tempo com um professor, um pesquisador, um estudioso da cidade. E essas cenas iniciais são mostrando imagens da cidade. Então você percebe que ali tem uma narrativa sendo construída, uma narrativa visual. Mas para chegar a essa narrativa visual, tem também um roteiro sendo produzido, uma construção de linguagem sendo produzida. Então isso também, em alguma medida, tem uma dimensão literária. Pode passar, por favor. Então esse é o começo de um curta, né? E há um roteiro produzido, uma narrativa literária e visual, construindo a imagem de Carangola, misturando ficção e realidade. Assim, estudo literatura porque é uma forma de conhecer o mundo. Também estudando literatura, a gente conhece melhor o mundo. Por exemplo, a gente conhece melhor o Brasil do século XIX estudando o Machado de Assis. Você conhece melhor o Japão medieval, se é que a categoria medieval cabe para o Japão, estudando Basho, um poeta japonês. Você conhece melhor o mundo hoje. Você conhece Carangola, por exemplo, lendo os textos sobre Carangola. Você conhece melhor a sua cidade lendo os textos sobre a sua cidade. Então, isso é uma forma de conhecer o mundo, de ter mais instrumentos para pensar o mundo no qual você está. Pode passar, professor. Então, além de conhecer o mundo e nós mesmos, é importante estudar literatura porque é um caminho para transformarmos nós mesmos e o mundo. O colega aqui na frente tinha falado do desejo dele de escrever literatura também. Então, eu tinha escrito, esse é um livrinho que eu escrevi já tem um tempo. Na cidade de Carangola, eu escrevi crônica nos jornais por uns 12 anos, direto. E depois eu juntei algumas dessas crônicas para fazer esse livro. Eu tinha escrito lá umas 250 crônicas, alguma coisa assim, ao longo desse tempo. Para o livro eu juntei 29 crônicas. E o livro chama 1929. Então, a ideia de pensar o mundo por meio da literatura também é uma forma de transformar o mundo por meio da literatura. Quando você escreve, você também está influenciando as pessoas a pensarem as coisas, a refletirem sobre as coisas. Também quando você produz um vídeo no YouTube, quando você está produzindo uma narrativa no YouTube, você também está impactando sobre as outras pessoas. Também isso muda a vida delas em alguma medida. Então, conhecendo e transformando o mundo, o estudo da literatura é decisivo porque ajuda na construção de identidades culturais coletivas. A gente vai se agrupar em grupos, construir comunidades a partir das identidades que a gente constrói. Diversos grupos sociais, nações, comunidades, tribos, enfim, muitas comunidades entendem e constroem as suas identidades a partir de textos fundamentais. A gente constrói, por exemplo, a identidade brasileira muito a partir do hino do Brasil, a partir da literatura brasileira do romantismo, a partir das notícias que a gente constrói, que existem sobre o país. Em tudo isso há uma construção de uma identidade coletiva sendo feita. Mas também grupos minoritários, como o grupo LGBTQIA+. Lendo a literatura LGBTQIA+, é possível construir identidades gays, lésbicas, bissexuais, transexuais e tudo mais. A identidade negra também passa pelo consumo de narrativas sobre negritude, sobre ficções, histórias, casos contados sobre também essa comunidade. Pode passar. Então, tem dois grupos coletivos, por exemplo, que constroem suas identidades ficcionais também a partir de textos
poéticos. Passa mais um, professor, acho que vai aparecer o outro lado. Ah, não, acho que cortou um lado. Essa. Pode ser uma opção identitária aí do computador. Vamos fazer assim. Olha só, eu quero ver como é que está a construção identitária de vocês em torno dos clubes. Alguém gritou Corinthians ali, eu acho que... Não. Tá bom. Bom, vamos fazer assim. Um lado, o pessoal vai cantar o hino do Atlético e depois canta o hino do Cruzeiro. Tudo bem? Mas vamos combinar que quando um lado tiver... Pessoal, só um minuto. Combinar o pessoal de respeitar o time do outro, tá? E quando fizer algum gesto assim, vocês param de cantar para a gente voltar para o silêncio. Tudo bem? Então vamos lá, deixa o pessoal do Atlético começar cantando. Vai lá. Quem puxa aí? Acho que o pessoal está muito ruim. Não, não quer? O Atlético desistiu? Não? Não quer? Não, aqui já está começando, se não me engano, do refrão, olha só. Volta lá. Vencer, vencer. Bom, então tá bom. Esse foi o hino do Atlético, agora vamos pro do Cruzeiro. O do Atlético não foi muito bom. O do Cruzeiro, para ser proporcional, nem tem aqui, né, coitado? Foi cortado. Pois é, mas não fui eu, foi o programa de computador. Vamos deixar o pessoal do Cruzeiro cantar agora, vai lá. Então, esse foi o do Cruzeiro, também foi muito bom. Tá bom, teve uma voz solitária no Cruzeiro. Voltando, pessoal. Agora, o meu clube, que é o Flamengo, todo mundo vai cantar, porque todo mundo é Flamengo, evidentemente, né? Curitiba. Tá bom, pode passar. O pessoal do Cruzeiro e do Atlético não está muito animado hoje. Mas olha só, estudar literatura, especialmente hoje... Pessoal, voltando aqui. Essa é uma identidade coletiva também, a identidade da sexta série, né? Uma identidade sempre importante. Estudar literatura, especialmente hoje, é fundamental porque é um importante exercício de liberdade de interpretação. Por exemplo, podemos nos respeitar uns aos outros por preferirmos poemas, hinos diferentes. O estudo da literatura dialoga com o princípio democrático do respeito com a diferença. Então, entender o hino do outro, participar do hino do outro e dar liberdade para o hino do outro, isso é um exercício literário fundamental, né? O exercício de interpretação ensina muito a perceber qual que é o limite do texto, né? Eu não posso falar que o texto disse alguma coisa que não está dado, né? Não posso propor que o texto... não posso falar que o hino do Cruzeiro está exaltando a torcida do Curitiba. Não é um dado do hino do Cruzeiro. Seria um erro de interpretação, concorda? Então tem um limite da interpretação do texto, né? Tem um limite de acesso à verdade que o texto propõe também. O exercício de literatura, o exercício de interpretação literária, é um importante exercício de dar liberdade ao texto, dar liberdade para o texto ter sua opinião e para que você também tenha opinião sobre aquilo que é dito ali, né? Literatura, aliás, é importante porque possui uma função educativa nesse sentido, ensinando valores também, né? Esse é um texto da Bíblia, né, que também pode ser visto como um texto literário. Não só o texto da Bíblia é um texto literário, né, mas de qualquer outra religião, um texto da tradição judaica, da tradição islâmica, da tradição dos orixás, todos esses textos, em alguma medida, constroem dimensões literárias também. Para alguns, esse é um texto ficcional, para outros, esse é um texto revelado. Tem muitas interpretações também possíveis diante desses textos, né? Mas vamos ler só um trechinho dele. Então, um especialista em leis se levantou e, para tentar Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para receber em herança a vida eterna? Jesus lhe disse: O que é que está escrito na lei? Como você lê?
Ele então respondeu: ame o Senhor, seu Deus, com todo o seu coração, com toda a sua alma, com toda a sua força e com toda a sua mente, e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus lhe disse: você respondeu certo, faça isso e viverá. Então, é um texto também literário, né? Tem uma narrativa sendo construída. Você tem um personagem, você tem um personagem interagindo com esse personagem, tem um diálogo ali sendo feito, uma trama, em alguma medida, dramática, né? Porque a gente tem vozes narrativas diferentes, vozes de personagens diferentes, contrastando suas visões de mundo, dialogando, partilhando conhecimentos diferentes. Você tem também, é claro, para alguns uma verdade divina, para outros não, para outros é só uma ficção, mas percebe que a interpretação desse texto também exige uma certa liberdade, não é? Imagine que por um tempo pessoas, por interpretarem esse texto de formas não canônicas, eram queimadas, né? Isso que é completamente absurdo pensar que isso pudesse acontecer, não é verdade? Mas pensa que o texto também, eu não posso falar que o texto está falando assim, Jesus lhe disse, faça o ódio. Também não posso dizer que o texto disse isso, porque o texto não está dizendo isso. Tem um limite interpretativo também que o texto propõe, não é verdade? Então o texto não fala assim, Jesus não está dizendo ali, pegue o seu dinheiro e coloque todo ele na mão do seu bispo. Não está sendo dito isso ali no texto, né? Até onde a gente vê, isso não está, nesse trecho em específico, não está sendo dito. Em outro texto, talvez alguém possa ver assim. Mas há um limite interpretativo para o texto, né? Eu não posso atribuir ao texto uma verdade que ele não está dizendo, não é verdade? Então, esse exercício de interpretação é um aprendizado literário, de fato, bem significativo. Interpretar a liberdade do outro, o direito do outro falar e entender também o meu direito de falar e discordar dele em alguma medida. Enfim, literatura, sendo prazerosa, em alguma medida é prazeroso ter o hino do clube, ver a série, ouvir música, ajudando a estudar na prova, né? Porque como a gente discutiu, cai no Enem, cai na sua prova, desenvolvendo a nossa capacidade linguística, te ajudando a desenvolver mais linguagem, a melhorar o seu vocabulário, a pensar melhor o mundo, permitindo conhecer e transformar o mundo, né? Tendo acesso a conhecimentos que você não teria se não fosse lendo esses textos, né? Criando identidades e ajudando a respeitar as diversidades, né? Ajudando a construir a identidade de um clube, de uma nação, de uma identidade de minoria, a sua identidade como pessoa, enfim, ensinando valores, né? Pelo texto literário também eu posso aprender a respeitar o próximo, a discordar do próximo, a lidar com ele de diversas formas. Além de ter né, inúmeras outras funções, a gente pode entender também a literatura como um direito humano, né? Como um direito de acesso básico, de um bem básico que qualquer pessoa deveria ter direito a ter, a consumir, a ter esse direito respeitado, como a alimentação, como a moradia, enfim. Então, para concluir, o Antônio Cândido, nesse texto, né, que a gente tem discutido ele em alguma medida aqui hoje, ele vai falar que uma sociedade justa pressupõe o respeito aos direitos humanos. E a fruição da arte e da literatura, em todas as modalidades, em todos os níveis, é também um direito inalienável, um direito que não tem como não permitir que as populações tenham acesso a esse bem. Então, era isso, esses são os textos que eu utilizei, tá? Só a referência. Pode passar o último, professor. Então, vamos tirar uma foto? Então, vou tirar e vocês fazem algum gesto aí.